Você falou, né, parcialmente, superficialmente do treino antes e depois do acidente, mas eu acho que seria interessante tanto você falar o que mudou, né? A galera vê você pesando, treinando pesado hoje, vê que algumas coisas você não treina tão pesado assim. Uhum. Antes, eu te treinava antes, montei o treino tanto antes quanto depois da lesão, né? Sim. Muita coisa mudou. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Treinava maromba antes, pesadaço, Vamos lá então. botava 200 quilos no Como terra. é que funcionava o meu treino de musculação antes? Como é que funciona o meu treino de musculação agora? O meu treino de musculação, ele sempre priorizou um trabalho sempre no limite. Então, eu sempre trabalhei na falha concêntrica, sempre. Antes e depois, todos os meus treinos de musculação, todas as séries, eu trabalho na falha concêntrica ou muito perto da falha concêntrica, que a gente chama de falha técnica, né? Tipo, quando a coisa começa a desandar, tipo, obviamente as pessoas já me viram postando várias vezes vídeo de supino, onde minha última repetição sai ali daquele peso e andando a 1 milímetro por minuto até fechar. Eu, obviamente, não morro com a barra no peito, até porque eu conheço, na maioria das vezes treino sozinho, já sei o meu limite. Mas eu sei que aquele ali é a última repetição antes de falhar num peso no meu peito, né? Então, Não, eu assim, lembro que eu passava tipo hash pause. Eu falava, cara, vai fazendo. Só que ele faz o hash pause ao pé da letra. Sacou? É falha mesmo em todos os hash. Todos os todos hashs. os Pô, meu menino, não dá pra fazer 4 de 10 com a carga de 8 RM, não porque. dá, não tem condição. A minha carga ela vai caindo a cada série, porque assim, todas as séries são no limite. Então, assim, sempre foi assim. Eu tenho uma tendência, uma facilidade muito grande para ganhar peso para os dois lados. Então, assim, ou eu tô com a dieta muito certinha, ou começo a engordar, começo a ficar com barriga e tal. Tipo, fui uma criança gordinha a vida inteira. Fui uma criança aí da década de 80 que cresceu tomando Coca-Cola, tipo, direto, comendo um monte de Agora você já bebe tranqueira. água já? Você já bebe água? Eu ainda tenho uma certa dificuldade de beber água, mas agora eu já consigo, né? Enfim. Então eu bebia Coca-Cola a vida inteira, virei uma criança gordinha, adolescente gordinho, então. E a minha família tem um lastro importante de exercício, né? Tipo, de pai, a mãe, avô, avó, tipo, que treinavam. Então, assim, a gente sabe através da epigenética que isso ajuda. Então, assim, ganho peso com facilidade e ganho músculo com facilidade também. Teu avô acabou não falando, Acabou né? não falando. Meu avô foi professor de educação física, né? É um treinador de natação muito famoso, chegou aí para 2 Olimpíadas com a seleção brasileira de natação, tipo, foi campeão brasileiro de polo aquático algumas vezes, enfim. Os dois avós treinavam, né? E o outro era marombeiro de verdade, levantar peso, porque ele tinha vitiligo, então ele era estigmatizado numa época onde não existia bullying, né? Ele era o malhado, 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 e a solução pro malhado era sair na porrada. Então ele levantava muito peso, ficava Tipo muito malhado. forte. Fica malhado mesmo. Não, era o malhado, beleza, era malhado, mas ele quebrava todo mundo na porrada e se resolvia assim, né? Então, acabou que eu comecei a treinar com 16 anos, comecei a fazer musculação, comecei a ganhar massa muscular muito rápido, é que nem aquele garoto que é bom de bola, né? O cara que é bom de bola quer jogar bola toda hora. O cara que ganha massa muscular com facilidade quer treinar toda hora. E eu queria treinar toda hora. Comecei assim num esquema obsessivo, eu treinava todo dia. Se um dia, tipo, carnaval, a academia fechou um dia, no dia seguinte eu treinava 2 vezes, de manhã e de tarde, tipo, pra poder compensar, e foi seguindo assim. Conforme eu fui ficando mais esperto, fui estudando e tal, aí você começa a aprender as coisas, você começa a fazer menos bizarrices de, vou dividir meus treinos em ABCDE1 e ABCDE2, tipo, e vai começando a fazer coisas mais sensatas e tal, mas sempre um treino de muita intensidade, sempre um treino sempre na falha, e o que acabou acontecendo depois do acidente é que, cara, eu virei, entre as pessoas talvez não consigam ver isso, perceber porque me veem sentado a maior parte das vezes, ou numa foto, sentado, ou na cadeira de casa, é que eu tenho uma deficiência física, né? Eu ando arrastando a perna, tipo, eu não consigo dar 2 passos em corrida, eu tenho uma dificuldade grande de equilíbrio, eu tenho um espasmo que é velocidade dependente, ou seja, qualquer movimento que eu faça mais rápido, eu entro mais espasmo, quanto mais rápido o movimento, mais espasmo, então assim, o meu treino de perna, ele é muito restrito, tipo, antigamente qualquer cadeira extensora dessa de academia normal, tipo, eu zerava com uma perna só, tipo, fácil, assim, com pouco tempo de treino. Não, eu só assino embaixo. O leg press, agachamento, tipo assim, era uma coisa que, era botar todas as placas, assim, não tô falando desses leg press normais, né? Não é leg press de academia que cabe 1 tonelada, mas aquele leg press que cabia 400 quilos,
pra fácil, assim, tipo, de boa. E aí, obviamente, hoje em dia eu me encontro numa situação que pra fazer um leg press desses leg press 45 graus, botar 60 de cada lado, cara, é suada, é muito suor, assim, porque existe uma perda de força grosseira, né? A minha força hoje ela é totalmente funcional, me permite andar, me permite subir uma escada e tal, mas é uma fraqueza brutal em relação ao que eu tinha. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que os movimentos têm que ser todos muito cadenciados de perna, então não dá pra fazer um agachamento como é que eu vou dizer, do nada, tipo, eu tenho que ir treinando o agachamento. Então, por exemplo, se eu vou agachar hoje, o meu peso máximo de agachamento é 25 de cada lado. Meu recorde pessoal de agachamento para um agachamento profundo, para uma repetição, 25 de cada lado, que é ridículo. Isso aí não era o peso nem que eu aquecia antigamente. Eu começo agachando com a barra, aí depois eu agacho com 10, aí depois eu agacho com 15, aí depois eu agacho com 20, aí depois eu agacho com 20 de novo. Aí eu vou de pirâmide crescente porque o meu corpo ele não entra em espasmo, senão o que acaba acontecendo é que eu sento no fundo do agachamento, na hora que eu vou esticar o joelho, o meu isquiotibial, meus flexores de joelho entram e não deixam esticar o joelho. Fazer um espasmo muscular eu caio sentado para trás, literalmente, por causa da resposta normal da lesão medular, né? Então a gente sabe que o primeiro neurônio motor ele é um neurônio inibitório. Quando você faz a lesão do primeiro neurônio motor, você perde esse controle inibitório. Então você começa a fazer hiperespasmo. Eu tenho hiperreflexia, eu tenho espasmo. Então assim, o meu treino de perna, ele é um treino bem mais adaptado. Tipo, o meu terra... Membro superior mudou porque você evoluiu o conhecimento. Exatamente. O treino de membro superior ele mudou porque eu evolui o conhecimento e uma coisa mudou no treino de membro superior também. Eu sempre gostei muito de peso livre. Sempre. Eu acho que assim, é a melhor estratégia para você ganhar força complexa e tal é o treinamento com peso livre. Mas, quando eu falo em termos de exercício de membro superior, hoje existe uma fraqueza de tronco. Eu tenho uma fraqueza de tronco. Então, assim, eu não consigo fazer um abdominal... Controle do core, né? De controle do core. Então, eu não consigo fazer uma abdominal. Se você me botar deitado no chão e você quiser que eu sente um abdominal completo, não tô falando só uma flexãozinha de tronco, não. Não consigo fazer nenhuma repetição. Eu tenho que escorar com o braço. Então, quando eu vou fazer um exercício que eu dependa do core para estabilizar, eu perco força. Então, se eu tiver que fazer um desenvolvimento com halter, sentado num banco, escorado, eu faço com peso cavalar. Se eu tiver que fazer em pé, com halter, muda tudo. Por quê? É o que eu costumo brincar, estaca no brejo, né? Tipo, é uma força grande no braço, apoiado numa base instável. Então, não consigo desenvolver a força. Então, os exercícios tipo supino, eu deitado, meu irmão, eu contra o peso sem depender do core, mole, tipo, uma remada que eu apoio o peso no banco, mole, agora me bota pra fazer uma remada curvada, onde eu preciso ter controle de tronco, perco força brutalmente. Então, assim, e de certa forma você fala assim, beleza, mas é só você usar as situações onde você pode se apoiar para fazer força. Mas eu faço justamente o contrário. Eu uso justamente os exercícios mais instáveis até como uma forma de reabilitação, de fisioterapia. Então, você vai me ver fazendo desenvolvimento totalmente livre, remada alta totalmente livre, remada curvada totalmente livre. Por quê? Não adianta nada eu ter um braço monstruosamente forte e não ter tronco, não ter abdômen, não ter core. Tipo, então, assim, eu uso isso até como uma forma de manter a minha fisioterapia em dia, né? Então, isso mudou nas estratégias de membro superior. E de membro inferior aí, cara, é grosseira. A mudança é mas perda de força, você vê uma evolução, continua vendo evolução, porque obviamente durante a reabilitação você evoluiu rapidamente. Por incrível que pareça, sim. Essa é uma coisa que eu, Pietro, não sei explicar até hoje. Como acontece, tá? Por exemplo, na academia que eu treino há muitos anos já, treinava antes do acidente, né, existe um leg press horizontal lá, que vai até 200 kg de placa. Isso aí eu acho que eu nunca fiz esse leg press antes da lesão. Nunca tinha feito. Porque provavelmente era muito pouco peso para mim. Depois do acidente, assim, 5 anos depois do acidente, eu cheguei a 100 quilos. Eu me lembro de comemorar ter chegado na metade dos pesos daquele leg press. E aí, cara, tipo, eu tô com 8 anos de acidente agora. Com 6, com 7, com 8, tipo, usando a creatina e mantendo esforço e sempre no limite, a coisa, em algum momento, ela saiu 100, 105, 110, 115, 120. E hoje eu cheguei a 150, assim. Cara, é uma surra, assim, inglória. Tipo, eu tô treinando 6 vezes por semana há, sei lá, uns 20 meses, sem parar.
E o aumento do peso é ridículo, assim, às vezes 2,5 kg a cada 3 meses, mas aumenta. Aos pouquinhos aumenta. Eu não sei explicar como, eu não sei se é alguma coisa de neuroplasticidade a nível do sistema nervoso central, porque a medula não recupera, né? Tipo, a minha placa motora tá lá, mas meio bombardeada, e a medula já foi embora, o pedaço que tinha que ir. Eu não sei se é alguma neuroplasticidade a nível do sistema nervoso central, mas vou ganhando sim um pouco, tipo, alguma coisa ganha sim. Tipo, é engraçado porque eu imaginava que eu fosse chegar num platô que eu não ia conseguir bater mais. Mas não é verdade, assim, eu conseguia e eu tenho conseguido ir bem devagarzinho, mas tem remado. Ô Pedro, e você sente diferença, por exemplo, na marcha, depois que você atingiu essa força diferenciada? Sim, atingi sim. Na marcha nem tanto, porque a marcha ela é muito mais uma questão de economia energética do que propriamente de força. Eu sofro muito numa marcha, como qualquer pessoa que tem uma espasticidade, porque se eu for acelerar, a minha marcha fica pior. Então eu tenho que andar bem devagar, porque senão, quanto mais rápido eu ando, pior. Mais eu chuto o chão, mais eu tropeço, enfim. Você então, mostrou esses dias, né? eu fiz um vídeo há um tempo atrás, porque as pessoas não têm noção, as pessoas não têm ideia, tipo, porque eu também não faço questão de ficar mostrando isso. É o que eu costumo dizer. Eu tenho uma deficiência, mas eu não vivo uma vida deficiente, assim. Eu não fico vivendo em função disso. Porque se foda, tá lá a deficiência, eu vou tocar minha vida fazendo o que eu consigo fazer, apesar dela. E aí... mas eu fiz questão de mostrar porque muitas pessoas às vezes não conseguem nem palpar o que significa. Então a marcha ela é muito mais uma questão de economia energética, ela é muito uma questão de equilíbrio, de coordenação do que propriamente de força. Mas eu percebo isso grosseiramente quando eu vou fazer às vezes uma coisa trivial. Tipo, outro dia eu fui procurar um saco de arroz numa bancada lá de casa. Aí eu fui procurar uma bancada embaixo, eu fui lá procurar e me abaixei todo e tal, tive que agachar no chão, né, tipo... Aí na hora de levantar, tipo, eu tava fazendo agachamento numa perna só. Cara, há alguns meses, alguns anos, para eu poder levantar naquela posição, numa perna só, tipo, como se eu estivesse fazendo um afundo, eu certamente ia botar a mão na bancada dos dois lados e ia me puxar para ajudar a perna. Pô, foi de primeira, assim, tipo, na hora. Eu falei assim, cara, tá diferente. Tá diferente, são coisas pequenas, né? É engraçado porque quando você perde o que para você é habitual, você começa a valorizar coisas muito pequenas, ganhos muito pequenos, né? Então, para marcha, nem tanto, mas para algumas tarefas cotidianas que você não dá valor, muito. Por exemplo, uma tarefa cotidiana que eu percebo, assim, quando eu tô empenhado, feroz, frenético, que não é uma coisa sempre, tá? Porque eu acho um saco. Mas quando eu tô treinando abdominal todo dia, que eu faço abdominal num dia, eu faço abdominal com flexão de tronco, no outro dia eu faço aquele de flexão de quadril, no outro dia eu faço prancha e fico rodando e tal, não sei o quê. Eu percebo quando eu vou acordar de madrugada fazer xixi. Tipo, na hora de levantar da cama, tipo, uma coisa que ninguém percebe, né? Tipo, pra mim é uma dificuldade hercúlea sentar na cama pra poder levantar e saber fazer xixi. Então eu apoio o braço, escoro. Então, às vezes, eu acordo de madrugada, se eu tiver com o abdômen muito treinado, eu sento de primeiro e falo assim, caramba, que isso, cara? Eu tô normal, tipo, ou melhor, estou quase normal. São coisas que você vai percebendo aos pouquinhos. Essa questão do treinamento, a influência na capacidade funcional, inclusive a gente já trabalhou até com alguns pacientes juntos, idosas de 90 e tantos anos, né? Sim. Não vou citar nomes, mas já trabalhamos tanto de ainda bem que você falou, não vou citar nome, porque na hora eu ia emendar o nome dela. Na hora, cara. Isso não é grande problema, mas a gente trabalhou junto e, assim, o público idoso, e essa idosa em especial... É o público que valoriza essa questão funcional. Muito, né? Porque assim, coisa. Mudou qualquer coisa. Consegui botar a camisa, consegui coçar as costas, amarrar o sapato, ir ao vaso sanitário sem escorar. E é muito gratificante trabalhar com esse público justamente por causa disso, porque eles enaltecem o trabalho do treinador, do personal, do fisioterapeuta e valorizam aquilo ali. Então, o público mais fiel que a gente tem é o público de idoso, né, o idoso, a galera, né, que busca a atividade física para melhorar a qualidade de vida, né, independência motora, funcional, e a galera que mais a gente consegue fidelizar. Né? Normalmente só para de treinar quando... Exatamente, faz uma intervenção que vira uma intervenção para sempre, né? É fundamental. Assim, a gente está falando do idoso, mas o paciente, o atleta, né, o aluno patológico, que tem alguma patologia de base... Também, você sabe bem. Tá mais cheio virado pra lá. Tá mais virado pra lá. Pra cá tava metade da galera que tá assistindo o Pedro. É que também, né, o modelo... Você sabe, por exemplo, o que significa
conseguir dormir a noite inteira sem acordar com dor no ombro. É. Tipo, você sabe o que isso significa de cadeira. Tipo, o paciente idoso, ele valoriza essas coisas pequenas. Uma coisa trivial, que pra gente nunca fará sentido, pra nenhum de nós três, mas que para as mulheres faz todo sentido. Você pega uma paciente com o ombro congelado, institui uma reabilitação, institui um trabalho de treinamento de força, tipo, como tem algumas pacientes, e ela fala pra você, agora eu consigo abrir meu sutiã de novo. Tipo, a gente nunca vai saber o que é conseguir abrir o sutiã de novo, mas ela Precisa da sabe. ajuda de alguém, né? Pra abrir o sutiã. Ela sabe. Tipo, não, normalmente a mulher não pede ajuda pra abrir o sutiã, ela tira a alça e vira, ou ela começa sim. a comprar o sutiã com fecho na frente. Ah, entendi. Então, assim, essas são coisas pequenas, são Que a ganhos gente nem pequenos. imagina. São ganhos que a gente nem imagina, exatamente. As pessoas só sabem onde o sapato aperta quem tá ali com o calo doendo mesmo.